O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que que estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Vou recapitular só um pouquinho para nós entendermos o tempo e o momento que nós estamos agora dentro da Quaresma, e que às vezes a gente vai caminhando e a gente vai se perdendo, né? Então, na quarta-feira de cinzas, colocamos as cinzas sobre as nossas cabeças, dizendo para Deus que nós queríamos mudança, que nós desejamos mudança porque nós vimos o quanto que nós o ofendemos. Lembre-se que um dia antes, né, da quarta-feira de cinzas, caiu aquela passagem do livro do Gênesis 6:6. Deus disse que ele tinha se arrependido de ter criado o homem, porque a maldade do homem tinha crescido de uma forma tão grande que Deus resolveu dissipar o homem através do dilúvio, mas deu uma oportunidade do homem se rever e entrar na arca. Aí vocês lembram que eu disse que São Pedro fala que só 8 pessoas viveram. Os outros todos morreram. Tem até uma foto que eu estava vendo uns dias atrás, que tinha a arca, e a arca estava lá já, o dilúvio já tinha passado, ela estava assim, né, lá no chão mesmo, e uma pomba voando, e um monte de gente, um mar de gente, tudo afogado, tudo morto. Foi isso que aconteceu. Porque Deus nos criou para Ele e nós pisamos na bola e demos as costas e começamos a agir como se nós não fôssemos dele. E aí, diante dessa compreensão, entramos na Semana Santa com a quarta-feira de cinzas, dizendo: misericórdia, Senhor, essas cinzas na minha cabeça é para dizer para o Senhor o seguinte: eu estou arrependido, eu quero ser a tua alegria. E aí, nas semanas seguintes, nós fomos vendo, né? As leituras nos chamavam a fazer jejum,
a fazer penitência, a perdoar os nossos irmãos, principalmente os inimigos. Se vocês tiverem algum problema com alguém, vá em busca dele, até nós entrarmos nessa quarta semana, que eu disse para vocês, agora mudou tudo. Entramos no Evangelho de São João. E agora tudo vai estar voltado para Jesus. Nós vamos olhar para Jesus e vamos ver por que Jesus foi morto, por que as autoridades religiosas, então todas as vezes que vocês ouvirem no Evangelho de São João dizer os judeus, ele está se referindo às autoridades religiosas que não aceitaram Jesus, então agora eles estão planejando matar. Por quê? Porque lá no capítulo 5, Jesus curou um homem que estava ali naquela fonte, né, de Betesda, que a água mexia, e o primeiro que chegasse seria curado. Então, Jesus curou no dia de sábado, eles começaram a perseguir, porque Jesus curou no dia de sábado, e depois Jesus disse que ele e o Pai continuam trabalhando, o Pai e ele continuam trabalhando. Então, aí eles começaram a dizer, mas agora ele está dizendo que ele é Deus? Aí resolveram não somente perseguir, mas matá-lo. É isso que nós estamos agora vendo. E aí começou a discussão, discute-se dali, discute-se de cá. Nós demos uma parada ali no dia na solenidade de São José, saímos do contexto, voltamos de novo. Aí ontem foi a mulher adúltera, né? E agora vamos continuar, já estamos agora no capítulo 8, olha, começou no 5, já estamos no 8. Então, ontem, essa passagem não entrou na liturgia, então, a partir do versículo 12, se não me engano, é isso mesmo, até o versículo 20, não, foi falado sim. Jesus começa a dizer que ele é a luz do mundo. É que essa passagem, na verdade, ela entrou na liturgia, mas não foi lida ontem. Só no ano C é que se lê. Então, Jesus começou a falar que ele é a luz do mundo, e ele fala de novo do Pai, e eles dizem, vamos matá-lo. Mas não tinha, o Evangelho termina dizendo assim, mas não tinha chegado a sua hora. Aí hoje a discussão continua. E continua porque Jesus começou dizendo o seguinte, olha só. Vejam que o homem precisa tomar uma decisão. Ou ele crê em Jesus e se salva, ou ele não vai crer e vai se perder. Então Jesus começa a dizer assim, eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde é que ele está dizendo que ele parte? Ele vai para onde? Então, Jesus agora está dizendo, daqui a uns dias vocês vão me matar sim, porque aí sim vocês vão me matar, porque eu vou permitir. Mas eu vou partir. Para onde? Para o céu. Vou voltar para a casa do meu Pai, porque eu vim de lá. Aí ele está dizendo, mas vocês vão morrer no vosso pecado. E qual é o pecado? De não acreditar nele. E morrer nesse pecado, de não acreditar em Jesus, como o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Senhor dos senhores, morrer nessa condição significa ir para o inferno. Aí Jesus completa dizendo assim, para onde eu vou, vós não podeis ir. Não vão, não acreditaram, tiveram toda a oportunidade, não quiseram. Só que Jesus está dando ainda a oportunidade para eles. Tanto que no final desse discurso, né, que vai continuar também amanhã, Jesus diz assim, mas quando eu for elevado da terra, eu atrairei muitos a mim. Olha, quando eu for elevado da terra, na hora que a cruz for suspensa, aí vocês vão olhar para mim, e vocês poderão acreditar ou não. Mas é ali na cruz
que nós precisamos crer. Realmente esse é o Filho de Deus. No Evangelho de São Marcos, isso fica bem claro quando aquele oficial romano, na hora que o outro enfia a lança e sai ali, né? João é que mostra isso, sai sangue e água. Esse detalhe Marcos não traz, mas quando ele vê, ele diz assim: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Olha, naquele momento aquele oficial se salvou, porque ele creu, ele acreditou. E agora Jesus está dizendo outras coisas. Olha, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Então vamos entender o mundo. Tem duas formas de entender o mundo. O mundo enquanto oposição a Jesus Cristo. Então, aqueles que se opõem verdadeiramente a Jesus e vivem numa vida errada e não quer saber de Deus. E o mundo enquanto criação, esse mundo que nós estamos aqui, que foi criado por Deus, esse mundo, que nós vivemos nesse mundo. Aí Jesus está dizendo assim, olha, eu não sou desse mundo, está vendo? Esse mundo que nós estamos aqui, a Terra, o planeta Terra, não é Marte, não. É o planeta Terra, aonde nós habitamos. Jesus está dizendo, eu não sou deste mundo. Aí Jesus está dizendo assim, mas vocês são deste mundo. Por quê? Eles vivem para esse mundo, eles não vivem para Deus. Eles não vivem para o céu, eles não vivem para a eternidade. Eles não querem entender que eles estão e nós estamos nesse mundo de passagem. Estamos nesse mundo de passagem. O coronavírus que me diga se é ou não é verdade. Com muitas mortes. Estamos de passagem. Agora eu digo, com corona, sem corona, com vírus ou sem vírus, com saúde ou sem saúde, com saúde ou sem saúde, nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. Nós católicos precisamos ter isso em mente. O problema não é o coronavírus. O problema, a questão não é ter boa saúde, qualidade de vida. Pode ter e temos que ter qualidade de vida. Só que essa qualidade de vida é passageira. Não adianta. Com saúde ou sem saúde. Aí nós encontramos o quê? Quando nós não cremos na vida eterna, nós vamos fazer de tudo por esta vida. E não estou dizendo que não é para nós fazermos exercício físico, termos uma saúde boa, uma alimentação boa, né? Pobre não tem como fazer muita alimentação, não. E como que tem? Rico é que vai ter verdura, um monte, vai ter, fruta à vontade, né? Depende do dinheiro que tem, né? Se é gordurosa, vai ter que tirar a gordura e vai ficar aquele pouquinho de carne ali, ou sabe lá o quê. O pobre é assim. Agora o rico é que vai ter tudo. Mas com gordura, sem gordura, não estou dizendo para comer carne gordurosa. Com gordura ou sem gordura, iremos morrer. Você vê um esforço das pessoas, né? Tem gente que acorda 4 horas, 5 horas da manhã para fazer ginástica, para ir lá no lugar que faz exercício físico, na academia, pagando lá e tal, tudo, mas pode ir, eu não estou dizendo que não é para ir. Mas saibas que irás morrer. Esse dia uma pessoa mandou assim, padre, eu estou sentindo que eu vou morrer. Aí eu disse, vai mesmo. Agora, quando, eu não sei, né? É um sentimento que a pessoa estava tendo, então, eu só estou dizendo para ela que ela vai morrer, senão eu vou dizer assim, não, ainda não é agora, não, vira essa boca para lá, você fica fazendo essas coisas. Não, vai morrer mesmo, eu vou morrer. Tu
irás morrer. Iremos todos morrer. Então Jesus agora está dizendo, como o tempo dele agora está se encurtando, ele já está começando a conscientizar aqueles homens de que ele não é desse mundo, que ele vai voltar para a casa do Pai. E ele está dizendo, mas como vocês são desse mundo, vocês vão morrer no pecado, e na hora de ir para lá, vocês não irão, porque vocês não me aceitaram. Aí Jesus agora começa a dizer, né? Porque eu sou. Olha Moisés lá na sarça ardente. Senhor, aí ele fala para Deus, né? Quando eu for diante do faraó, o que é que eu devo dizer para o faraó? Porque lá já tem um monte de deuses, lá agora mais um. Como é que eu devo dizer para ele? Diz assim para ele, Moisés, que eu sou. Eu até brinquei uns dias atrás dizendo assim, né? Que Moisés, Deus, né? Deus estava falando para Moisés assim, diz para ele que eu sou o cara e vou provar para ele que eu sou o cara. E provou. É ele. Eu sou. Deus é. E é preciso que todos os povos, todas as nações, se dirijam para Jesus e diga para Jesus assim, eu creio que tu és o meu Salvador. Eu creio agora que quando o Senhor se erguer, como o Senhor se ergueu na cruz, o Senhor vai me salvar e vai me dar vida eterna contigo lá no céu. Não adianta, meus irmãos, fazer camaradagem com as outras pessoas de outras religiões e não trazê-las para Jesus, não, viu? Camarada eu sou de todo mundo. Olha, eu sou camarada de espírita, de macumbeiro, de judeu, de muçulmano, sou amigo de todo mundo, porque nós todos somos irmãos, somos mesmo, criados por Deus. Agora, eu, como me encontrei com um Deus único e verdadeiro, nessa amizade que eu tenho com eles, e por caridade e por amor, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas, por amor e caridade a eles, eu vou chamar esses irmãos e dizer assim, olha, meu irmão, com caridade, quero mostrar para vocês que vocês estão no lugar errado. O lugar certo é aqui, na Igreja Católica, porque ele se revelou aqui. É aqui. O Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Você sabia de uma coisa? Não. Olha, tinha um dia uma mulher chamada Maria, lá em Nazaré, que ela estava lá nos afazeres da casa dela, e um anjo apareceu. E um anjo disse para ela assim, você será a mãe do Salvador. Ele reinará para sempre. Ele virá para salvar todos os povos, todas as nações, e todos virão a Ele. É verdade? Você não sabia disso? Não é. E sabe qual é o nome dele? Jesus. Então, esse que eu sirvo, Buda, Ogum, Exu, Jaci, para os índios, então quer dizer que não é ele. Então, durante todos esses tempos nós ficamos pensando dessa forma, achando que era ignorância, que ele não tinha se revelado ainda. Mas agora ele se revelou. E ele disse que todos têm que abandonar esses deuses aí e vir para ele. Porque quem não vier para ele e não crer nele não vai ter vida eterna. Você sabia de uma coisa? Ele disse uma coisa também, que nós não somos deste mundo, não. Verdade. Então quer dizer o quê? Que quando nós morremos, que todo mundo morre, a gente vai para um outro lugar? Sim, o lugar onde ele habita, nós vamos morar com ele. É verdade? Então agora sim, muito obrigado, meu irmão, por ter me tirado da ignorância. E como é que eu faço para ser dele? Você deve ser batizado. Todo aquele que crê nele e for batizado será salvo, ele diz. É verdade? Então como é que eu faço isso? Vamos lá na paróquia. Você mora onde? Mora em tal lugar, no bairro tal. Qual?
Então, olha, vou ver aqui. Padre tal. Nós vamos lá nesse padre, vou falar para ele que nós tivemos uma conversa e agora você quer ser batizado e vai se batizar. Pronto, agora sim, você creu nele. Você passou a acreditar. Sim, Padre Zé Augusto, é isso mesmo. Vou jogar toda essa idolatria, todas essas coisas fora da minha vida, porque agora eu sou de Jesus. Eu creio nele e quero levar uma vida santa. É assim. É dessa forma. Está vendo o papel aí da comunidade Canção Nova? O papel das congregações religiosas, o papel de nós sacerdotes? É esse. É chamar esses irmãos que ainda não conhecem o Senhor para entenderem que Jesus Cristo é o Senhor, que nos lugares que eles estão, aí sim, aí nós vamos fazer uma grande festa, aqui na terra e no céu. Porque quando todos esses irmãos nossos, por causa da morte de Jesus na cruz, eles se voltarem para a Igreja Católica e encontrarem aqui essa renovação do sacrifício de Jesus na cruz, que se dá no sacrifício da Santa Missa, e eles compreenderem que ali está acontecendo a redenção da humanidade, eles vão entender que não é matando galinha na sexta-feira que vai resolver o problema de ninguém, não. Nem invocando os espíritos. E nem simplesmente fazendo uma caridade sem ele. E eles compreenderem que eles não precisam de entrar num grau de nirvana, de paz interior, sabe lá como. Eles vão entender que não é isso, eles vão dizer, nossa, agora encontrei o lugar certo. É lá na missa, sim. Aí vocês estão vendo, né? Como Satanás é esperto. Quanto mais nós vamos nos aproximando dos finais dos tempos, quero dizer para vocês que eu não estou dizendo que vai ser amanhã, mas pode ser amanhã, porque Jesus disse que pode ser a qualquer momento. Mas independente de ser amanhã ou não, mas na medida que nós vamos nos aproximando dos finais dos tempos, Satanás está dando a última cartada. E sabe qual é a última cartada de Satanás? É dizer assim, cada um fique no seu lugar. Cada um siga a sua religião. Cada um fique lá. E aí ele está fazendo com que a Igreja Católica, onde Cristo se revela e envia os apóstolos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas, e celebre muitas missas para que o povo se salve. Aí o que é que ele está fazendo? Aos poucos ele está investindo. Olha, lá, os que estão lá fora, ele está dizendo, fica aí. E os que estão na Igreja Católica estão dizendo, saia, saia. E aí o que é que ele faz? Está levando as pessoas a desacreditar nele, em Jesus, como o Senhor. E aí vem o quê? Vai denegrindo a imagem da igreja, com os sacerdotes, com bispos, com tudo, com líderes, para as pessoas ficarem assim, dizendo, não dá para seguir assim. Aí as pessoas abandonam, dizem que vão ficar rezando em casa. Aí agora as leis civis vêm e diz assim, por causa dessa situação que nós estamos aí, nem nas igrejas devem ir. Vou abrir um parêntese, não estou aqui fazendo chantagem, nem levantando polêmica. Estou falando a partir de uma visão geral das coisas. Fecho o parêntese. Como as autoridades civis não são católicos, ou se dizem católicos apenas de nome, então, para eles, participar da missa ou não, ser de Deus ou não, para eles não importam. Então, preserva a nossa vida e nos tira do Deus da vida eterna. Nos tira do sacrifício, nos tira de receber a Eucaristia,
preservando a nossa vida por causa do bichinho. Só que nos preserva do bichinho e a gente acaba tendo, vamos dizer assim, né? Vamos supor que eu preservo a minha vida do bichinho, mas perco a vida eterna porque eu não tenho Deus, eu não recebo Jesus na Eucaristia. Eu não vou e não participo da missa. Que tudo pode ser feito de forma bem organizada, como sempre foi feito. Então se preserva. Então, se eu creio que Jesus é meu Salvador, e Ele está presente na Eucaristia, na missa que é celebrada, o pão e o vinho é transubstanciado e transforma-se em Jesus, é Jesus presente, e nós precisamos de Jesus, porque é Ele que dá vida a nós em abundância, vida eterna em abundância. Então, o que é que se faz? Satanás crê na Eucaristia, viu? Se vocês não sabiam disso, fiquem sabendo. Satanás crê na Eucaristia. Nós, com os nossos olhos humanos, nós vemos o pão e o vinho. E pela fé nós dizemos, Jesus está ali. Satanás não precisa da fé, ele vê. Quando o sacerdote ergue Jesus, Satanás vê Jesus. Ele não vê o pão. Nós vemos o pão. Quando o sacerdote ergue o cálice com o sangue, ele vê o sangue que Jesus derramou na cruz e que o derrotou. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo com que nós caiamos em descrédito e nós não creiamos. E olha, meus irmãos, vou dizer uma coisa terminando aqui. Quanto mais as autoridades civis começarem a nos tirar, porque isso é perseguição à igreja, quanto mais for nos tirando da missa ou da presença de Jesus na Eucaristia, aí é que nós vamos nos erguer dizendo, eu creio na Eucaristia, eu creio na missa, eu preciso da missa. Nós, católicos, precisamos tanto da missa, como as pessoas do mundo precisam da carne, do feijão, do arroz e de tudo mais. E eu vou dizer, eu coloco até no âmbito maior, porque se as pessoas podem comer carne, comprar isso e ir lá e vir cá, entrar no supermercado e comprar as coisas, e pedir para que as coisas, para que a comida possa vir em casa. Muito mais do que isso, nós católicos precisamos de Deus. E nós teremos Deus na missa, aonde nós o recebemos. Jesus na Eucaristia, para nós católicos, vale muito mais do que o arroz e o feijão. Eu vou repetir. Jesus na Eucaristia, a missa, é muito mais importante para nós do que o arroz e o feijão. E Satanás sabe disso. Nós podemos morrer de fome, poderemos morrer sem o arroz e o feijão, ou sabe lá o que você gosta. Mas nós não podemos morrer sem a Eucaristia, sem a missa. E aqui eu vou fazer uma analogia para terminar a homilia, até rimou. O supermercado dos católicos é o templo, a igreja. E nós católicos vamos no templo, que é a igreja, para nos alimentar, para participar do sacrifício do Senhor e nos alimentar do seu corpo e do seu sangue, porque aquele que come do meu corpo e do meu sangue terá a vida eterna. Nós católicos queremos vida eterna, nós não queremos a vida passageira. Nós queremos o céu. Então, da mesma forma que as pessoas podem ir no supermercado comprar
o seu frango, a sua carne, mal ou bem passada. Comprar o seu suco e comprar tudo para manter esse corpo vivo para esse mundo. Nós, católicos, temos o direito de ir ao supermercado nosso. Me desculpe eu fazer essa comparação. O supermercado nosso é a igreja, é o templo. Esse é o supermercado que nós não podemos ficar sem ir lá, porque se nós ficarmos sem a Eucaristia, nós morreremos. Mas não simplesmente dessa morte, é da outra, e Deus me livre da outra. Na outra, eu quero vida eterna com Deus. A outra, sim, vida eterna com Deus. Porque o supermercado desse mundo só me dá vida para esse mundo, não me dá a vida eterna. Então, eu quero missa, eu quero Eucaristia, eu quero Jesus, eu quero dar Jesus. Vou fazer outra comparação terminando. Me desculpe eu falar assim, mas é só para você entender. No supermercado, que é a igreja, quem dá é o padre. Da mesma forma que o açougueiro vende carne e dá, na igreja o sacerdote dá. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.